Oi, vou fazer um vídeo literário. Essa semana eu fui muito atacada por homens, por mulheres de pau, homens ferrenhos defendendo seus machos vestidos de saia. Mas enfim, eu vou falar sobre livros. Vou falar sobre Jules Verne. Jules Verne, escritor francês que nasceu aí no século XIX. É um dos autores que eu mais li. Eu posso dizer que eu li a maior quantidade de livros na minha vida do mesmo autor foi o Júlio Verne. Por quê? Porque existe uma coleção na casa da minha mãe, uma coleção gigantesca, eu não me lembro quantos livros são, das obras do seu autor. Um homem que escrevia com uma. Ai, o Júlio Verne, ele era a coisa mais incrível que eu já li. Eram livros infantis. Esses livros infantis, eles são extremamente grossos, com uma linguagem extremamente difícil, porque era o que se usava na época. Mas é incrível. O Júlio Verne ele tinha uma capacidade de descrição que eu chegava a me perder nas descrições dele, porque ele conseguia descrever uma cena, um ambiente por páginas, com tanta riqueza de detalhes que eu, como uma boa geminiana e como uma pessoa que tem déficit de atenção, me perdia, tinha que voltar e ler de tão complexa que era a descrição desse homem. Para quem não sabe, Júlio Verne escreveu 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, Capitão Hatteras, A Ilha Misteriosa, Norte contra Sul, Da Terra à Lua, Capitão Hatteras. Ai, agora eu não vou me lembrar de todos. Eu li todos. Estão todos lá na casa da minha mãe. E Miguel Strogoff. Ai, meu Deus, são livros incríveis. E com descrições fascinantes. Quando ele descreve no Viagem ao Centro da Terra, quando eles chegam, não tem nada a ver com esse filme que foi lançado. 20 Mil Léguas Submarinas, imensas gravações e releituras. O Volta ao Mundo em 80 Dias tem milhares de adaptações também, desenhos, filmes e tudo. E o Viagem ao Centro da Terra, que foi aquele filme bem fraco do Arne Saknussemm, o personagem, e o filme é muito fraco. O filme não alcança 1/1000 do livro. Só quem leu a versão original e tal vai saber do que eu estou falando. Mas assistam as obras para vocês pelo menos terem uma noção do quem era Júlio Verne. Júlio Verne no da Terra à Lua, ele faz uma descrição do gás do riso. Naquela época não existia ainda o gás do riso, mas ele já falava sobre o excesso de oxigênio, o que causava e tudo mais. É um livro incrível, do homem viajando à Lua no século XIX, tá? Júlio Verne já tinha feito essa descrição. No 20 Mil Léguas Submarinas, ele faz a descrição do submarino, o Nautilus, né, que é do Capitão Nemo. Se vocês não sabem, a origem do Procurando Nemo vem do Capitão Nemo, do Júlio Verne, do 20 Mil Léguas Submarinas, tá? É o Capitão Nemo que dirige esse navio. É um apátrida que tem as suas questões pessoais, ele decide construir um submarino e ele vive nesse submarino para toda a vida. É muito bonita a descrição, ele faz a descrição dos animais marítimos e tal, e ele faz a descrição do escafandro. Bom, quem não sabe o que é um escafandro, eu não vou explicar, existe o Google para procurar. É a roupa de mergulho, gente, pelo amor de Deus. E naquela época ele já faz a descrição de um escafandro, porque eles usavam para sair, para fazer os reparos do Nautilus, né, do submarino. É um livro incrível. Eu não sei se ele foi considerado juvenil no século XIX, mas nos anos 70, 80, ele era um escritor juvenil. Então, todas essas obras foram, minhas irmãs, todo mundo leu. Eram livros muito grossos, muito intensos, com linguagem muito difícil. Isso me ajudou demais a crescer no meu vocabulário, na minha capacidade de escrita, na minha capacidade criativa, né? Porque o Júlio Verne ele traz visões que expandem a sua visão de todo mundo. Tem o livro que é o. Ai, que eles estão na África com o Dr. Livingstone. Me esqueci o nome do livro. Mas é fascinante a descrição que ele faz eles vão percorrendo as margens do rio Nilo, eu acho, se não me engano. É uma coisa incrível as descrições que esse homem faz dos formigueiros gigantescos, né? Das abelhas de Tsetse. Ele faz descrições, gente, que são uma coisa fascinante. O Júlio Verne em si, ele é fascinante apenas pela forma como ele escreve, como ele descreve e como ele cria as histórias.
Eu recomendo imenso que vocês assistam as obras, essas adaptações que foram feitas. Eu acho que nenhuma delas que eu assisti na vida, e eu já assisti quase todas, se equipara ao formato da escrita dele. Porque tudo se perde, porque ele é tão detalhista, ele era tão maravilhoso na perfeição da escrita, que os filmes não chegam, os filmes não alcançam. Mas existe uma questão com relação ao Júlio Verne. Ele era um homem, né, gente? Como eu estou falando essa semana toda sobre homens canalhas, Júlio Verne era um grande canalha também. Por quê? Porque ele tratava a mulher dele como lixo. A mulher dele não se dirigia a ele, ele dizia, ele declarava muito, muito claramente que nada era mais importante que a obra dele, família, filhos, nada, nada, nada. E a mulher dele, como Einstein, ela não podia se dirigir a ele, ela tinha regras, ela tinha que fazer as coisas exatamente como ele determinava. Na época do século XIX, né, o machismo na França, e não sei, ele viveu um tempo na Inglaterra também, eu acho. Então a mulher dele era tratada como um lixo, como a maioria de todos os homens. Então, assim, a partir de hoje eu vou começar a pegar essa questão dos autores masculinos e mostrar que eles eram canalhas. Apesar, despite das suas obras, eles eram canalhas em sua grande maioria, tá? Bukowski, todos esses caras eram lixo. Até mesmo Tolstói, mas se bem que o Tolstói ele até respeitava a mulher dele porque ela trabalhava junto com ele, mas ela nunca recebeu os créditos do que ela fazia por aquele homem, das correções, das adaptações da escrita, ela modificava, ela melhorava. Isso nunca foi dito. Ele é o grande Leo Tolstói, né? E assim como Júlio Verne também, como quase todos os autores, como, né, que a gente, eu acho que um dos únicos assim que eu posso falar, Jorge Amado, que vivia com a Zélia, o Suassuna, o Marques, o Gabriel Garcia Marques, que eram homens muito doces que amavam suas esposas muito, muito fortemente. Eu também vou falar desses homens, também vou exaltar a beleza desses homens, como eles viviam com as mulheres deles. Mas Júlio Verne, infelizmente, era um bosta. Era um bosta como a maioria de todos vocês homens. Então, assim, mas leiam. A gente tem que ler. Eu acho que a gente, para adquirir conhecimento e para poder avaliar qualquer coisa na vida, a gente tem que conhecer. A gente não tem que fazer como o gado faz aí, esse gado escroto, que está defendendo um criminoso, que está na cadeia, agora entrando na cadeia em casa, e não sabe por quê. Essa gente é tão ignorante, eles têm tanta aversão ao conhecimento e à cultura, que eles só defendem quem vai destruir tudo isso. E é isso, gente. Vocês têm que adquirir conhecimento para ter perspectivas, para ter questionamentos, para ter discordâncias. Vamos discordar, mas não vamos parar de atacar a tiazinha aqui. Vamos, seus canalhas. Porque eu estou fazendo o meu trabalho e o meu papel de mulher. Eu estou simplesmente evitando que as mulheres sejam dizimadas por outros tipos de mulher, da mulher que está querendo dominar tudo aí e que os homens estão apoiando muito fortemente, claro, porque são homens, né? Mas é isso. Eu não vou entrar nesse mérito porque esse vídeo é literário, não tem nada disso, mas abrange toda essa questão. Eu, como uma mulher, eu não vou deixar de me posicionar literariamente, artisticamente e nem socialmente com relação a autores, tá bem? Então fica a dica, leiam Júlio Verne, tirem suas conclusões sobre ele, leiam sobre a vida dele, e tirem as suas próprias conclusões. Eu recomendo imenso. Para aumento de vocabulário, para aprender a escrever, leiam Júlio Verne. Um beijo.